A sua vida muda quando você para de contar a sua vida para todo mundo. E não é porque você se torna um segredo, mas porque finalmente entende que existe uma força poderosa no silêncio. Uma força que a maioria das pessoas nunca experimenta porque estão sempre tentando justificar seus passos, explicar seus sonhos, dividir seus planos, pedir aprovação. Às vezes, sem perceber, você entrega sua energia, suas intenções e sua direção para pessoas que não têm capacidade, maturidade ou até mesmo vontade de receber esse peso. E o mais triste é que muitas delas não torcem pela sua evolução. Torcem apenas para que você não avance mais do que elas. Existe um momento na vida em que você finalmente percebe que falar demais enfraquece. Porque toda vez que você expõe o que está construindo, você abre portas para palpites, julgamentos, comparações, energias contrárias e até sabotagens invisíveis. As pessoas não precisam te atacar diretamente para te convencer a desistir. Às vezes basta um comentário sutil. Como tem certeza? Não sei se é para você, isso dá trabalho, hein? E aquilo já te desmonta por dentro. Porque a insegurança humana, ela é moldada desde cedo. E qualquer palavra errada tem poder de arrastar você de volta para mediocridade emocional. Quando você decide se calar, algo muda. Você começa a notar que muito do que você contava para os outros era, na verdade, uma tentativa desesperada de sentir que estava indo para algum lugar. Era como se compartilhar fosse uma forma de viver uma vitória antes dela acontecer. Só que isso te rouba força. Falar dá uma falsa sensação de progresso. E é por isso que tanta gente fala muito e faz pouco, porque o discurso vira um alívio temporário, uma válvula de escape. Mas quando você aprende a guardar, você aprende a agir. O silêncio cria espaço para você amadurecer sua própria visão sem interferência. E não existe nada mais poderoso do que isso. As melhores ideias do mundo nascem em ambientes onde ninguém opina, ninguém critica, ninguém tenta te puxar para o chão. Elas nascem no silêncio, porque o silêncio não tenta te convencer do contrário. Ele apenas te dá espaço para pensar, recalcular, ajustar, testar e evoluir. O mais interessante é que quando você fica mais reservado, as pessoas começam a estranhar. Elas perguntam por que você está quieto, por que não comenta mais seus planos, por que não expõe mais seus projetos. E talvez a resposta mais sincera seja: porque agora você entendeu que sua vida não é assunto público. Porque agora você percebeu que ninguém precisa saber do seu próximo passo, nem do seu próximo sonho. Porque agora você está finalmente assumindo o controle da sua própria energia. A verdade é que muita gente não quer te ajudar, quer te monitorar. Outras não querem te apoiar, querem te medir. E algumas não querem te ver vencer, querem te ver previsível. Quando você se cala, você se torna imprevisível. E quando você é imprevisível, você se torna impossível de ser controlado. Não existe arma mais forte do que a imprevisibilidade estratégica. Ela confunde, ela protege, ela te coloca em vantagem. Porque ninguém pode atacar o que não vê. E existe outra verdade ainda mais profunda. O silêncio te aproxima de você mesmo. Você começa a notar seus pensamentos com mais nitidez, ouvir suas necessidades com mais clareza, perceber seus limites com mais honestidade. É no silêncio que você descobre que muitas das coisas que você fazia antes era apenas para impressionar, agradar ou ser aceito. E quando essa ficha cai, dói. Porque você percebe que parte do que chamava de identidade era só ansiedade disfarçada. Só que, aos poucos, o silêncio reestrutura sua mente. Você passa a executar em vez de anunciar, passa a agir sem esperar aplauso. Passa a construir sem pedir opinião. E essa mudança te dá um tipo de poder interno que ninguém pode tirar. Autossuficiência emocional. Você descobre que sua vida avança mais quando você fala menos. Que seus sonhos germinam mais rápido quando não estão sendo pisados por comentários alheios. Que seu destino se constrói melhor quando não é interferido por vozes externas. Então acontece algo curioso
Quanto mais você se cala, mais sua vida começa a funcionar. O que antes travava começa a fluir. O que antes parecia difícil começa a se organizar. O que antes parecia impossível começa a se aproximar. A energia que você antes gastava tentando convencer o mundo, agora é usada para transformar você, e de repente você percebe que sempre foi assim. A vida recompensa quem sabe guardar, proteger, valorizar e respeitar os próprios sonhos. Mas claro, existe um momento de desconforto no começo. Porque você foi criado em um mundo que premia a exposição, que glorifica o excesso de informação, que transforma qualquer detalhe em espetáculo. Então, quando você decide se calar, você se sente estranho. Parece que está escondendo algo. Parece que está se isolando. Parece que está sumindo. Mas não tá. Você só está recalibrando. Só está se fortalecendo. Só está recuperando a energia que sempre te pertencia e que você gastou tentando ser compreendido. O mais irônico é que quando você começa a agir sem falar, as pessoas reparam mais. O silêncio chama atenção. O silêncio cria curiosidade. O silêncio te torna misterioso. E o mistério te torna interessante. Quando você para de explicar seus passos, os outros começam a perceber que você está se tornando alguém que não depende da opinião de ninguém. E isso desperta duas reações imediatas: admiração ou incômodo. Quem está alinhado com o próprio crescimento, admira você. Quem está preso na estagnação, se incomoda. E a forma como cada pessoa reage te revela muito mais do que qualquer conversa. Existe um trecho da vida em que você vai perceber que suas vitórias precisam ser vividas primeiro em silêncio, depois em realidade. E só então, se for necessário, menos compartilhadas. Porque existem conquistas que só florescem quando são protegidas da inveja, da comparação, da crítica e da dúvida. A energia alheia tem mais impacto do que você imagina. Um comentário errado derruba. Uma provocação desanima. Uma piada diminui. Um olhar desmotiva. Por isso, guardar para si não é esconder, é proteger, e é nesse momento que você finalmente entende quem realmente merece estar no seu círculo. Porque existem pessoas que se sentem excluídas quando você fala menos. E existem pessoas que entendem que silêncio também é foco. Existem pessoas que cobram explicações, e existem pessoas que respeitam o seu espaço. Existem pessoas que se incomodam com o seu crescimento. Existem pessoas que celebram ele mesmo sem saber detalhes. O silêncio revela, ele separa, ele afasta o que não serve e aproxima o que realmente importa. E quanto mais você vive assim, mais percebe o quanto desperdiçou energia explicando suas escolhas, explicando seus problemas, explicando seus projetos, explicando sua vida. Era como se você estivesse sempre tentando justificar sua existência. E a verdade, mesmo que doa, é que ninguém precisa dessas explicações. A sua vida só precisa ser vivida, não declarada. E quando você assume isso de vez, algo desperta dentro de você. Você se torna mais firme, mais focado, mais seletivo, mais consciente. Você passa a valorizar a privacidade como a moeda mais cara da vida moderna. E percebe que a pessoa que sabe controlar o que expõe é a pessoa que controla a própria energia. É a pessoa que não se desgasta com opiniões inúteis. É a pessoa que não se perde tentando agradar. É a pessoa que avança enquanto o resto fala. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta. Minha vida é minha, não do mundo. E se isso tocou algo aí dentro, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui você vai aprender, todos os dias, a construir uma vida que se fortalece no silêncio e se revela no resultado.